Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco e a gente vai para mais uma aula do nosso curso de Sistemas Digitais. O tema de hoje vamos tratar sobre módulos sequenciais, mais especificamente os registradores. Eu gostaria de fazer um adendo aqui sobre a organização do nosso curso em relação ao tópico de módulos sequenciais. A aula de hoje vai ser voltada a aula dessa semana, tanto de terça quanto de quinta, vão ser aulas voltadas ao tópico de registradores. A próxima semana vai ser voltada para o tópico de contadores, e aí a gente vai aprender contador síncrono, assíncrono, todos os tipos de contador, como implementar. E, por fim, a terceira semana do tópico fecha a, a questão de alguns detalhes da implementação de computadores que a gente precisa fazer, é, implementar utilizando os conceitos de máquina de estados. E para isso, eu gostaria de tirar uma revisão para ter certeza que está todo mundo da turma no mesmo ponto quanto aos conhecimentos sobre máquinas de estado e permitir utilizar esse conhecimento para justificar as nossas implementações de computadores e para nos permitir fazer outros projetos interessantes com módulos sequenciais. Ok? Então, vai funcionar assim a organização do tópico de módulos sequenciais. Ok? E agora podemos seguir com a aula. Um outro detalhe sobre a organização do curso que eu queria deixar claro é: eu vou colocar no Classroom em detalhes isso, mas eu gostaria de marcar a primeira prova do curso, certo? Que vai cobrir todos os tópicos relacionados ao que vimos até agora, que são os módulos até o módulo combinacional. Então, toda a parte que vimos de implementação que envolva circuitos combinacionais e toda a parte de aritmética digital vai ser conteúdo da primeira prova, certo? Então, eu vou esclarecer isso no curso, no, no, no nosso Classroom, e também colocar na nossa e falar isso na aula de terça, na aula de dúvidas, no nosso no, na parte do nosso encontro síncrono, que é às terças-feiras. Ok? Ok. Então vamos seguir com o conteúdo da aula. Hoje vamos abordar o tópico de registradores. Então vamos ver as definições de registrador, o que são, onde vivem, para onde vão. Vamos abordar todas as questões de registradores, os tipos de registradores, como que são classificados os registradores, e aí a gente vai abordar não só essa classificação, mas como a implementação dessas classificações por meio de flip-flops. Também teríamos CIs que implementam essas configurações, ok? Depois vamos ver um tópico importante, que é os registradores de deslocamento. Vamos definir um deslocador de deslocamento. Vamos ver em que classificação ele ocupa. Aí vamos para a parte de casos especiais de registrador de deslocamento. Um deslocamento com carga paralela e o caso mais geral possível, que é o registrador de deslocamento universal. Que nesse caso na verdade, a organização da aula que eu tinha pensado era primeiro abordar o registrador de deslocamento de n bits, que seria esse deslocamento universal, que é o caso geral, e depois especificando. Só que eu achei que isso, didaticamente, para os alunos, não é tão interessante. Então, a abordagem foi ir de passo em passo e depois generalizar. Ok? Aí depois, ao longo do curso, tem CIs registradores. Depois a gente vai ver transferência paralela e serial, que são usos chaves que a gente entra nas etapas dos usos dos registradores, e um dos principais usos é transferência de dados,
que pode ser o paralelo serial, vamos ver com detalhe cada uma das duas, vamos comparar as vantagens e desvantagens de cada um, e depois vamos para o somador serial, que a gente vai tentar fazer um somador de n bits, utilizando somente um full adder, ou seja, um somadorzinho de 1 bit, vamos tentar implementar n bits a partir desse, usando apenas esse, não a partir desse. Ok? E depois aqui eu tomei um cuidado para deixar uns 3 exercícios. Vamos tentar fazer 3 exercícios simples. Peguei umas questões bem simples e a gente vai gravar aqui uma discussão e a resolução delas. E para não ficar só a teoria e nessas aulas assíncronas, parece que a gente perde essa questão de exercício e a gente vai tentar abordar exercícios com mais frequência. Ok? Para deixar algo prático. Então, vamos para o primeiro tópico da aula. Registradores. Um registrador de n bits consiste em um grupo, um arranjo de n flip-flops, que vamos abreviar por FF, diversas vezes ao longo da aula, usado para armazenar um vetor de n bits. Então, a ideia é que a gente vai arranjar, conectar diversos flip-flops de modo a ganhar essa capacidade de armazenar um vetor de n bits. Ok? Aqui eu coloco uma definição já usando essa abreviatura. Os registradores são elementos de memória que a gente utiliza para armazenar informação, um vetor de bits, nesse caso trata-se dessa informação armazenada, que desejamos armazenar uma quantidade pequena de informações. Então, olha o que eu estou falando. Esses registradores nos permitem guardar pequena quantidade de informação. No entanto, a capacidade de leitura desses registradores é extremamente rápida. A gente vai tentar abordar esse compromisso aqui entre uma velocidade de leitura muito rápida e a capacidade de informação, a capacidade de guardar quantidade de informação. Então, olha que negócio interessante. A nossa CPU, ela tem diversos... A CPU de um computador tem diversos registradores. Então, esses registradores fornecem a CPU, ser um elemento de memória para guardar pequenas quantidades de informações. No entanto, fornece a CPU elementos de memória com uma velocidade de leitura rapidíssima, extremamente rápida. Certo? Então, quando vocês se depararem num curso de organização de computadores, fatalmente vocês vão lidar com um tópico de hierarquia de memória, que é ver que existem memórias mais rápidas que a outra. Se o registrador é um elemento de memória mais rápido existente, depois vamos que tem a memória cache, depois vai vir a memória RAM e assim sucessivamente. No curso de organização de computadores, que não é o foco, agora vocês vão ver essa hierarquia de elementos de memória em relação à sua velocidade de leitura. Ok? E aí vocês vão notar, quando vocês verem esse tópico, que eu já estou dando um spoiler, que é o seguinte: existe um compromisso curto da quantidade de informação, a quantidade de bits que podem ser armazenados nesses elementos e a sua velocidade de leitura. No caso e do seu custo também, tem um compromisso de custo. Mas no caso dos registradores, são elementos que têm capacidade de guardar baixa quantidade de informação, baixo número de bits, no entanto, tem uma leitura muito rápida. Ok? E aqui eu cito alguns registradores bem em destaque na CPU. O registrador de instrução, que ele tem a função de guardar a instrução lida da memória, ou seja, ele vai guardar a operação a ser realizada pela CPU,
pela LU, nesse registrador IR. Aí tem um registrador pointer counter, que ele vai guardar o endereço da próxima instrução a ser buscada. Tem os registradores acumuladores, para ele guardar os resultados das operações executadas. Então, tem vários. E aqui tem vários mesmos de registradores e tal. Então, uma lista grande. No entanto, eu só estou citando para a gente ter um cenário, um contexto mais geral do que é registradores, em que partes estão inseridos, como a gente pode utilizar em sistemas digitais para guardar informação demais. A gente vai ver alguns usos desses registradores. Mas aqui é só um aspecto geral. E para vocês terem a ideia de que um registrador é um elemento de memória com a capacidade de guardar informação N bits a partir de um conjunto de flip-flops, de um arranjo de flip-flops. Agora a gente aprende a primeira modelagem de um registrador, ok? Em entrada de dados, vamos ver um registrador como um modelo, por hora. Depois a gente vai para a parte de implementação, né? A parte que a gente estuda como arranjar flip-flops para formar um registrador. Aqui a gente está tratando como um bloco, como se fosse um CI. Né? Então, temos a entrada de dados, onde a gente recebe um registrador de N bits, armazena um vetor de N bits. Ok? Então, tem uma entrada de dados, que recebe um vetor de N bits. Temos a saída de dados, que emite, produz um vetor de N bits, aqui denotado pelo vetor Z. E temos várias entradas de controle que a gente vai ver a partir de agora. Então, nada mais é do que esse modelo, a gente está tendo um bloco, um CI, entrada de dados, saída de dados e entradas de controle para controlar a operação a ser realizada. Ok? Nós vamos ver que tem formas mais simples de escrever todo esse modelo. Mas vamos tratar com essa agora e depois a gente segue. X, nesse caso aqui, é um vetor de N bits que corresponde aos dados de entrada. Z, esse vetor Z, é o vetor de N bits que corresponde aos dados de saída. Certo? Até aí não tem novidade nenhuma. É o que a gente falou anteriormente. Agora vem a parte interessante, que é a gente saber as funções de cada uma das entradas de controle. O LD é a entrada de controle que permite habilitar o carregamento dos dados, certo? Essa entrada permite carregar a entrada de dados no registrador, ok? É o sinal de carregar, permite esse carregamento para que os dados de entrada sejam armazenados. O clock é o sinal de clock, é o sinal que, a partir dessa transição da ocorrência, nesse caso, transição positiva, a partir dessa subida desse sinal, permite que as entradas sejam transferidas para a saída. Ok? E temos um clear, né? Um sinal de CLR aqui, pode ter dado tudo como limpar, que é o sinal de clear. O legal desse sinal é que é uma entrada assíncrona que reseta o registrador. Ou seja, ele força com que todas as saídas do registrador, esse vetor Z aqui, seja um vetor composto apenas por zero, porque o registrador foi resetado, consequentemente todos os flip-flops dele foram também resetados, ok? O legal é saber que essa é uma entrada assíncrona, portanto, essa entrada assíncrona, o efeito dela sobre a saída, ela se dá independentemente do sinal de clock. Esse efeito ocorre imediatamente após a sua aplicação.
Então, assim que esse sinal é aplicado, o registrador tem um atraso, que sempre tem, um pequeno atraso, e já implementa o seu efeito, né, que é zerar todos os dados de entrada. Não há necessidade de esperar um ciclo de clock, uma borda de subida, uma borda de descida, uma transição positiva, uma transição negativa, respectivamente, para que haja o efeito de resetar o registrador. E isso ocorre porque é uma entrada assíncrona. A gente vai ver como essa entrada assíncrona acontece na implementação. Aqui vamos com a descrição geral dos registradores, né? Uma descrição em alto nível, que a gente sempre faz. Sempre a gente apresenta o conceito, a descrição e as consequências dessa descrição, ok? E agora não vai ser diferente. A entrada é um vetor x, que é de n bits, então ele vai de xn menos 1 a x0, e temos duas entradas de controle, LD e clear. O sinal de clock eu nem coloquei aqui como uma entrada a mais, mas fica ao critério de alguém modelar, inserir o sinal de clock como uma outra entrada. Que é sinal de saída, Z, Zn-1 até Z0. E o estado, que é o estado atual presente do flip-flop, do registrador, no caso. Ok? Então temos tudo isso. O que é o estado de um registrador de flip-flop? Eu não vou nem entrar para dar uma definição formal, porque isso já foi abordado em circuitos lógicos. Quando vocês viram circuitos lógicos, claro que se alguém aqui tiver dúvidas, pergunte que eu dou uma definição formal. O negócio que é o estado atual. Vamos tratar aqui com a situação atual e o estado presente do registrador. Ok? Então vamos ver qual é a descrição geral de um módulo registrador de n bits. Ok? As funções. O próximo estado do registrador, aqui esse S, T mais 1 é o próximo estado. É o seguinte. Vamos ver como que é a interpretação disso. Se o sinal de clear for igual a zero, então não está acionado, e o LT de T o sinal LD estiver ativado, igual a 1, então ele recebe a carga. Então ele permite carregar o registrador com os dados de entrada. Ok? Então ele recebe XT. Já o S, o ST, o ST aqui, se o clear for zero, não tiver acionado, e nem o LD estiver acionado, então não permite o carregamento. O que isso quer dizer na prática? Que o estado futuro do registrador corresponde ao estado presente. Então ele não muda sua saída, ele permanece no estado que estava. Ok? Caso, qualquer outro caso, né? Caso contrário dessas duas situações, a saída, né? O estado futuro, próximo estado, corresponderá aos vetores de zero. Ok? O importante aqui, se o clear for igual a 1, que já zera todos os estados. E a saída é que a saída de z de t é igual ao estado daquele momento. Ok? Para que quando atualiza, esse aqui passa por lugar desse. Ok? A implementação do registrador vamos ver agora como implementar um registrador a partir de flip-flops do tipo D e multiplexadores. Vamos ver isso em uma implementação mais simplificada, ok? Olha que legal a gente olhar um registrador sendo implementado a partir de flip-flops D, ok? Então, as entradas é dado por aqui,
A entrada de dados aqui corresponde ao x3, x2, x1, x0, e a saída é Z3, Z2, Z1, Z0. E os sinais clock aqui, estamos com os sinais ULD, o sinal de clock e essa entrada clear, que permite resetar os circuitos. Ok? Agora, o primeiro ponto que eu queria observar para vocês era o clear. Observe que o sinal de clear, observe que o sinal de controle clear, o CLR, atua como uma entrada síncrona. Então, vamos acompanhar ele aqui. Ele entra nessa parte do flip-flop. Primeiro, vamos dar um passo atrás. Aqui a gente está tratando um registrador de 4 bits, que armazena 4 bits, e ele emite 4 bits. Então, a gente utiliza 4 flip-flops do tipo D. Então, se a gente quiser armazenar N bits, utilizaremos N flip-flops. Ok? Ponto. Aqui a gente está vendo uma implementação feita com multiplicadores, tá? Com esse auxílio de multiplicadores, vamos ver várias implementações que não utilizam. Ok? Tá, então vamos ver o clear. O clear, esse sinal, é uma entrada assíncrona. E olha onde que ele se conecta aos flip-flops. Se vocês verem essa entrada aqui, isso corresponde àquela entrada reset, que tem vários modelos de flip-flops, ok? Vamos tentar encontrar um aqui. Ok? Aquele sinal de clear ali, ele corresponderia a entrar aqui, um sinal clear aqui, ok? Que é uma entrada assíncrona do flip-flop, certo? Então, o clear é uma entrada assíncrona. E olha que legal. O legal aqui é notar que esse sinal de clear, ele entra na entrada assíncrona de todos os flip-flops. Então, zerar ou resetar um registrador nada mais é do que aplicar um sinal de reset em cada um dos flip-flops que compõem esse registrador. Porque eu note, se eu aciono o clear aqui, o clear igual a 1, eu zero, eu reseto esse flip-flop, esse flip-flop, esse flip-flop, esse flip-flop. Por isso que coloca a saída de todos iguais a zero. Ok? Ponto. Agora vamos para outro desses sinais. LD é o sinal de controle, que carrega os dados na entrada XI no IS flip-flop inteiro. Então vamos ver aqui o LD, como que é o funcionamento. Se LD igual a zero, LD ele é o sinal de controle, o sinal de seleção de cada um dos MOOCs nessa implementação aqui. Se o LD é igual a zero, veja, ele seleciona para que essa entrada do MOOCs que vimos semana passada, que é um multiplicador, seja direcionada para a saída. Ok? Então, essa saída vai ser a saída do multiplicador, que, por sua vez, será a entrada do flip-flop. Então, vamos ver. LD igual a zero, vai selecionar essa entrada aqui para ser a saída do flip-flop. E quando a gente vê essa entrada aqui, a entrada zero, nada mais é do que a saída do próprio flip-flop. Ok? Então, qual é a ideia? A ideia é que, quando o LD é igual a zero, ele não permite carga de dados de entrada. Então, a ideia é que os dados de entrada dos flip-flops serão a sua própria saída. Mas o que isso significa na prática? O estado futuro será o seu próprio estado atual. Então, ele permanece dando as saídas que já estavam dando, ok? Permanece no seu estado presente. Que, nesse caso, seria essa linha aqui. Ok? Então, a nossa função. Ok? Então, selecionou o zero. Agora, vamos para o outro lado. O LD igual a 1. Quando LD igual a 1, esse sinal seleciona nos MUXs a entrada 1, certo? Fazendo com que os bits x3, x2, x1
se tornem entradas, cada um desses flip-flops D. E assim a gente permite armazenar novos dados de entrada. Ok? E o clock atua como clock, fazendo o papel dele como faz em qualquer flip-flop. Não é demais aqui notar que o sinal de clock ele é inserido em todos os flip-flops desse registrador. Isso quer dizer que todos os flip-flops que compõem o mesmo registrador são sincronizados no mesmo sinal de clock. Isso aí é básico, mas não custa a gente fazer essas observações. Porque pode ser que alguém se perca, se embaralhe com questões bem simples. Com um comentário já tira. Só que a gente vai ver um diagrama de tempo para verificar a operação desse registrador. O primeiro ponto aqui, que vamos ver o seguinte: o sinal de clock, ele ocorre nesse ponto, só que ele tem um atraso de setup, que é o atraso que leva para um sinal de clock acionado fazer essa transição da borda. Então, vocês já estudaram em algum momento que em circuitos reais esse pulso aqui ele não acontece na vida real, né? Não existe esse pulso aqui instantâneo, ok? Então a gente tem que ter um momento, mesmo que seja muito breve, no qual existe um atraso para trazer uma porta com sinal negativo para o sinal positivo, né? Para fazer essa transição positiva. Do clock não existe essa borda, ok? Aqui, ó, antes do setup acontecer, né, dessa borda do sinal de clock, nota que o LD ele já está em nível alto, ok? E se ele está em nível alto, ele está permitindo carga. Então acontece esse clock. O que a gente pode ver? Que a saída era 0, ok? E depois que ocorreu o sinal de clock e o LD está ativado, o que vai acontecer? Que X aqui vai ser armazenado, ok? Vai ser armazenado e a saída vai ser o próprio X, certo? Então aqui o que vai acontecer? Esse sinal LD permite carregar o X e o sinal de clock permite que o X seja passado da sua saída, da sua entrada para a saída, certo? Então nesse ponto aqui, o Z iria para 1. Só que aqui tem um retardo de propagação dentro do flip-flop para fazer com que mais um atrasozinho e venha aqui a transição de Z, ok? Então o que eu quero dizer aqui? LD permite com que carregue os dados. Clock se carrega, se atua, é empregado, tem a função de passar o que está armazenado para a saída. Ok? Acho que ficou bem claro esse diagrama de tempo relacionado a essa implementação aqui anterior. Ok? Aqui eu estou mostrando uma implementação mais simples desse tipo de flip-flop tipo D, certo? Nada mais certo que uma série de flip-flops sincronizados no mesmo sinal de clock, em que D é o sinal de entrada, Q0 é o sinal de saída, e aí é como se o clock e o load aqui tivessem juntos, né? Mas perceba a diferença dessa implementação para essa implementação. A grande diferença é que essa daqui, ela permite que o sinal de clock, que o registrador, permaneça no seu estado anterior. Okay? Se o load estiver igual a 0, ele não sai do lugar. Esse aqui não. Esse aqui não permite. Ele permite armazenar toda a informação que chega é armazenada. Toda a informação que chega é armazenada.
Ok? Então tem uma certa diferença. Aqui eu mostrei por ser uma implementação mais simples, mais clean do que a foto anterior. Então, deixa eu colocar essa imagem também, para ficar mais simples a visualização para o aluno, né? Não ficar algo que pareça complexo, como esse caso aqui. Aqui, esse aqui é o que eu mostrei de versão simplificada do registrador de 4 bits. Agora aqui a gente vai entrar para a parte de tipos de registradores, no qual a gente avalia várias configurações de registradores, como eles podem ser classificados, ok? Então, os tipos de registrador, os registradores podem ser classificados de acordo com que a forma, a maneira que os dados são inseridos no registrador e como eles são extraídos do registrador. Como um registrador disponibiliza, emite os dados de saída. Okay? Então, temos 4 classificações que vão ver que se reduzem a 2 só. Mas temos entrada paralela, entrada serial, entrada paralela, saída paralela. Tá, temos todas essas combinações, mas no final, os registradores são classificados conforme a sua entrada ou saída serem paralela ou serem serial. Ok? Aqui a gente vai tratar um caso. Aqui eu vou fazer uma breve, dar um passo atrás, e faz o seguinte: o que é entrada paralela? É quando múltiplos sinais de entrada são inseridos no mesmo momento, ok? Então vamos ver aqui. Esse aqui tem uma entrada paralela. Por quê? Porque todos x3, x2, x1, x3 são inseridos simultaneamente, de forma paralela no registrador, ok? O mesmo vale para a saída. Uma saída paralela é porque os sinais todos são emitidos no mesmo momento, de forma simultânea, ok? E a saída e a entrada serial é quando a gente insere um único bit, um binário, um bit 0, 1, apenas um, por vez. A cada ciclo de clock a gente insere apenas um, ok? E a saída serial, consequentemente, produz apenas uma saída a cada ciclo de clock. Então, no final, tem isso. Então, aí surgem essas combinações, porque pode ter uma paralela com paralela, uma paralela com saída serial, então surgem essas combinações. Mas, no final, a classificação ou é se a entrada ou saída é paralela ou ela é serial. Ok? Agora, vamos para o primeiro das nossas configurações, os tipos de classificação dos registradores. Os registradores que têm entrada paralela e saída paralela. Então, temos múltiplas entradas e temos múltiplas saídas, ok? Então, como a nossa definição diz, é uma configuração que um grupo de FF são associados para formar um registrador, de forma a armazenar múltiplos bits simultaneamente. Então, quando eu entro em uma ação entre todos os bits, o vetor X de bits, de forma paralela, simultaneamente, e disponibiliza, gera como saída, um vetor de bits como armazenados, que estavam armazenados. Ok? Vamos ver um registrador, vamos ver um exemplo de um registrador de 4 bits nessa configuração de entrada / saídas paralelas. Vamos ver como que ele funciona. Primeiro a gente pode ver que é um registrador de 6 bits, porque eles possuem 6 flip-flops. Então vamos para o nosso primeiro tipo de registrador, nossa primeira configuração de registradores, que é entrada paralela e saída paralela. Portanto, há múltiplos bits sendo inseridos simultaneamente nos registradores e múltiplos bits como saída. Portanto, a nossa entrada é um vetor de bits e a nossa saída também gera um vetor de bits. Ok? Agora, vamos ver um exemplo de um registrador de 6 bits usando entradas e saídas antecipadas. Vamos ver um exemplo de um registrador de 6 bits usando entradas e saídas paralelas. Ok?
E esse é o nosso exemplo de um registrador de 16 bits. Por que 6 bits? Fizemos primeiro, nossa primeira vista, primeira observação, que temos 6 flip-flops que podem armazenar 6 bits de entrada e saída. Ok? Temos de D5 a D0, nosso vetor de dados de entrada, certo? Então, todos aqui são entrada de dados, e todos aqui são saída. Todos Q5 a Q0 são saída de dados. Aqui a gente vê que tem um registrador de 4, que é um errozinho, tem que trocar para 6. E aqui, nesse caso aqui, nós temos dois sinais de controle, certo? O MR barra e o CP. Vamos ver cada um. O CP é o sinal do clock. Vemos aqui o sinal do clock que é ativado, é acionado em transição positiva. Vamos com uma explicação rapidinha por que a posição de transição positiva. Porque quando aqui transiciona para 1, esse NOT aqui transfira para 0, e aqui, esse flip-flop aqui, ele é ativado em nível baixo, certo? Então, por isso que a gente utilizou essa porta NOT aqui. Ok? E esse CP aqui que permite carregar o sinal do clock. Então, é aquela configuração na qual não temos um sinal de controle load para fazer esse carregamento, e quem faz o carregamento é o clock. Mas também a gente não tem aquela possibilidade de manter o estado anterior do flip-flop. É armazenado a entrada que for inserida. Ok? Então, esse é o nosso sinal de clock, que é o CP fazendo esse papel de clock. Agora temos um outro sinal de controle, que é o MR barra. Esse daqui permite resetar o registrador forçando a saída de todos os FFs virar zero. Na nossa anotação anterior, esse MR barra atua como o clear, ou o CLR, que a gente mostrou anteriormente. Para alguns não terem dúvida dessas nomenclaturas, primeiro que é porque o livro da Chegovac usou a nomenclatura de CLR, como um clear, como um sinal limpar, enquanto o livro do Todd usou o MR, aqui, nesse caso aqui, como um sinal de clear. Mas, qual a gente adota? A gente adota o que a gente preferir. Os alunos, numa questão de prova, assim, adota o que preferir, e, claro, que tem que ser explicado, tem que ser definido no início da questão, certo? É sempre importante falar que questão de prova, o que falha é o que está escrito. Então, tudo que está escrito tem que ser definido, ok? Tá. Vamos ver um registrador aqui, então um registrador de 6 bits com entrada. E por que entradas e saídas paralelas? Nota que quando insere-se um sinal de entrada aqui, um vetor de bits, todos eles são armazenados simultaneamente de acordo com o sinal do clock. Ok? Por quê? Porque está todo mundo aqui, ó, todo mundo sincronizado no mesmo sinal de clock. E quando gera saída, todos disponibilizam suas saídas também de forma paralela. Por isso, então, estamos vendo que podemos ver que para inserir dados, inserimos múltiplos dados de uma vez só, e para retirar os dados, disponibilizar para algum display de 7 segmentos, também disponibilizamos de uma vez só. Ok? Essa é a grande... Essa é o grande... É a proposta dessa configuração, certo? E aí a utilização dela depende da sua aplicação, ok? Primeiro, note que a MRR reseta cada... Esse é um ponto importante que eu nem tinha mencionado, mas eu tinha mencionado anteriormente. Mas vale sempre repetir, frisar o quanto for possível. Que é o seguinte, por que o MR reseta? Porque o sinal de clear reseta o registrador. Porque, repare, ele é inserido na nossa entrada assíncrona de cada FF. Então, ele zera esse, depois, quando ele é acionado, né? Olha, eu acionei ele em 1, certo? Vamos colocar aqui, MR igual a 1, vamos considerar esse sinal.
passa para cá como 0, passa igual a 1 nesse NOT aqui, certo? E aí ele vem como 1. Então, não vai ser feito. Mas quando o MR igual a 0, essa bolinha aqui, né, essa entrada do NOT negativo, ela passa para 1, esse aqui passa para 0, e aí ele consegue ativar todos. Ok? Ok. Então, é só um detalhe aqui de implementação que eles colocaram que pode gerar ruído aos alunos. Então, aqui a gente já mata esse ruído. E agora vamos ver. Quando esse aqui, MR igual a 0, nota que todos são setados. Então, vem 0 aqui, reseta esse flip-flop, reseta esse flip-flop, reseta esse flip-flop. Então, reseta todos. Então, por isso que gera uma saída com todos os bits sendo 0. Porque reseta cada flip-flop de forma individual. Ok? Então, eu acho um ponto importante de se frisar. Que é aquele ponto de as entradas estão feitas de forma simultânea. Então, deixa tudo muito escrito para os alunos poderem usar algum material. Agora, a gente já vai mudar para uma outra configuração. Aqui eu apresento CI. Lembra que eu falei que eu ia apresentar ao longo da explicação CIs? Então, a gente já vai apresentar o primeiro. O CI funciona como um bloco. Aqui tem uma entrada CP para discutir bloco, uma entrada TMR para resetar o registrador, e entradas de em várias entradas aqui, que nossos dados de entrada, e temos aqui os dados de saída. O legal aqui é observar que corrobora aquele modelo de registrador que tínhamos anteriormente. Dados de entrada, dados de saída e sinais clock. Sinais clock, dados de controle, entradas de controle. Agora vamos para outro. Uma observação, um registrador de entrada paralela e saída paralela normalmente é utilizado para fazer transferência síncrona, transferência paralela de dados presentes na entrada. Então, quando esse sinal é ativado, tudo que vem para cá, vamos supor que tem dois registradores, esse conectado, não queremos fazer transferência dos dados desse para um próximo flip-flop, um próximo registrador. Ao sinal desse, todas as saídas são feitas de forma paralela. Portanto, nós chamamos que ocorre uma transferência paralela de dados. E a gente vai explorar isso com mais detalhes até o final da aula, ou na aula da quinta-feira. Enfim, então normalmente esses flip-flops, entrada paralela e saída paralela, servem muito para fazer essa transferência paralela de dados. No entanto, com uma certa adaptaçãozinha, um pequeno ajuste, nós podemos converter esse CI aqui, ou seja, um CI de entrada paralela e saída paralela, para virar um CI com uma outra configuração, para virar um CI ou para virar um registrador com uma configuração de entrada paralela, saída serial. Olha que interessante, quando a gente com uma leve adaptação, a gente consegue fazer com a leve adaptação, a gente pode fazer essa transformação de configuração. Vamos ver? Olha, ou seja, como que essa adaptação se dá? A gente reserva uma saída aqui, o Q0, para ser nossa saída serial. Então, funciona como a saída serial que a gente definiu anteriormente. Então, a gente tem múltipla aplicação de dados. Na verdade, isso aqui a gente vai converter para ele virar uma transferência serial, para ele fazer uma transferência serial. Então, entrada serial e saída serial. Ou seja, em outras palavras, como a gente tenha definido anteriormente, tínhamos definido anteriormente o que é uma entrada e uma saída serial, acontece que inserimos um bit binário por vez, a cada sound clock a gente coloca apenas um, e também apenas um é emitido a cada saída por sinal de clock, ok? Então vamos ver como que a gente adaptou aqui nesse CI, né? Como a gente adaptou um registrador de entrada e saída paralela para um registrador de entrada serial e saída serial para fazer transferência serial. Então a gente já adaptou para fazer transferência paralela para fazer transferência serial dos dados, ok? Vamos ver como fazer
essa adaptação. A gente reserva essa porta, essa entrada D5 como nossa entrada serial, que vai inserir apenas um bit, e Q0 como nossa saída serial, aqui emite apenas binário. E aí, como ocorre essa adaptação? A gente conecta cada um dos bits de saída à sua entrada do bit anterior. Né? A gente conecta a saída QI à entrada DI-1. Ok? Fazendo uma linguagem mais geral. Por quê? Porque a gente coloca o Q1 ao D0, o Q2 ao D1, o Q3 ao D2, o Q4 ao D3 e o Q5 ao D4. Por quê? Veja só como vai funcionar. Quando a gente insere um bit aqui, D5, vamos supor um cenário que todas as saídas aqui, tudo que está armazenado no registrador é zero, tudo zero, 0, 0, 0, 0. São 6 bits zero, ok? E aqui a gente vai colocar uma entrada serial X. Não importa se é 1, se é 0, X. Entramos X0 aqui, né? Temos um vetor de X, que vai de X3-1 até X0. Então, a nossa primeira entrada aqui é o X0, ok? O nosso X0 entra, deu um sinal de clock. Ele saiu aqui e ele já é transferido para essa nossa entrada D4, ok? Então, vem a nossa entrada serial aqui. Entra um X1, então X, tá um sinal de clock. Esse X4 aqui, ele vem para o T3, e nosso X4 aqui, os nossos X1, vem para o T4, para a entrada T4. E aí vai rolando esse deslocamento de dados até que 6 sinais clock depois, o X0 que entrou aqui sai nessa saída serial. E depois, com mais uma entrada de clock, o X1 que estava aqui, ele vai vir até o D0 e vira um sinal de clock, a próxima saída. Deu para entender? Certo? Que a gente coloca o X0 aqui, ele vai sendo deslocado por todos esses até ele chegar aqui nesse ponto, que vai passar por aqui, vai entrar na entrada D0 e aí ele vai sair pelo Q0. Então, note que a gente transformou entrada paralela, saída paralela para entrada serial, saída serial, para fazer uma transferência serial entre dois registradores, entre dois sistemas, coisas. A gente vai ver toda essa parte de transferência serial e paralela a seguir e compará-las, ok? Mas aqui é só com adaptar. Já temos um pequeno spoiler. Agora nós vamos para a nossa segunda configuração, nossa segunda classificação de tipos de registradores. Vamos ver. A entrada serial e saída serial, que vimos anteriormente. É o tipo que a gente converteu os dados, a gente converteu a paralela para entrada paralela, saída paralela, para essa configuração. Tá? Então a gente já viu como que ela funciona. Um registrador de entrada serial e saída serial será carregado com dados externos, então só um dado externo entra a cada sinal de clock, ok? A cada transição do clock, apenas um entra. Uma entrada paralela entrava um vetor de bits. Esse aqui entra um dado binário só. Ok? Vamos ver o caso aqui de uma implementação bem simples. Vamos imaginar que a gente quer transferir o seguinte vetor, vetor x, que tem n bits, então vai de x de n-1 até x0. A gente coloca primeiro aqui x0, dá um sinal de clock, o x0 é transferido para cá, dá outro sinal de clock, o x0 vem para cá, dá outro sinal de clock, x0 vai para cá, dá outro sinal de clock, x0 vai para cá. Ok? Então aqui a gente fez uma configuração, estou considerando que todos esses vetores têm bit 0, ok? Ele está inicializado. Então, eu tento colocar o x0 aqui como entrada. O x0 é transferido para cá, então todos os outros têm x0. Aí depois eu insiro um x1, então o x1 aqui, x0 aqui, que é a nossa transição de slide de transição de clock, certo?
e o outro X0 aqui. E temos a nossa saída aqui ainda é 0, porque eu estou transferindo as saídas. À medida que eu for inserindo mais dados aqui, eles vão se deslocando até que esses zeros cheguem aqui. Então, vocês reparem que essa saída serial e esses dados de entrada estão sendo deslocados até a saída serial, até a saída, essa saída serial aqui. Há um deslocamento desses dados. Por isso, essas configurações são chamadas de registrador de deslocamento. Por quê? Porque você tem um dado de entrada e esse dado de entrada externo, ele vai sendo deslocado entre os flip-flops que compõem o registrador, ok? E é sempre um deslocamento. Esse deslocamento a gente pode estar acontecendo para a direita, certo? Então, um flip-flop mais à direita sempre recebe o dado vindo do flip-flop à esquerda. Outro ponto de perceber nessa configuração aqui é que a saída de um flip-flop corresponde à entrada do próximo flip-flop, certo? Então, a cada sinal de clock vai vendo esse deslocamento de dados a alcançar essa saída serial. Agora vamos ver mais um tipo de configuração de registradores. A entrada paralela barra saída serial. Como a gente já tinha explicado, essa configuração corresponde a múltiplos bits de entrada e apenas um bit de saída a cada transição de clock. Ok? Então, como que vai funcionar? Vou fazer algumas observações sobre esse modelo, essa implementação aqui. Primeiro, podemos notar que a entrada é paralela, porque quando esse carga aqui está positivo, né, esse carga aqui permite, todos esses dados aqui são carregados no registrador, certo? D1 a D0. E aqui eu quero fazer uma observação que essa aqui não é uma saída serial, também é uma saída paralela. Na verdade, é uma saída paralela e saída serial. Mas aqui eu vou pedir para vocês apagarem aqui, né? Vocês desconsiderarem essas saídas e deixar só essa daqui como sendo a saída serial. Por quê? Vamos ver qual é a diferença. O sinal de carga aqui, nesse caso, ele controla um sinal de controle que controla a operação a ser realizada pelo registrador. Vamos notar? E quando esse registrador é 1, quando a carga é 1, esse sinal de controle é 1, ele aqui é 1, então o bit que está aqui passa, certo? O D3 passa, independente de qual seja o sinal de D3, o bit de D3 passa. Esse 1 aqui, ele seleciona que as entradas 1 dos multiplicadores sejam ativadas. Então, carrega D2, carrega D1, carrega D0. Logo, esse sinal carga igual a 1 carrega as entradas paralelas no registrador. Ok? E carga igual a 0, ele faz o deslocamento. Por quê? Porque aqui coloca 0, então esse daqui vai igual a 0, e depois todos esses multiplicadores escolhem a saída, selecionam-se a saída 0. Então, a saída de um flip-flop corresponde à entrada do próximo. Logo, funciona como aquela para fazer o deslocamento que a gente viu na configuração serial que a gente viu anteriormente. Ok? Então, o que acontece nesse caso? Essa carga, ele adapta se quer fazer uma carga paralela ou se quer fazer um serial. Mas vamos considerar essas entradas, essas saídas, e só reparar nessa como sendo a saída serial. Certo? Então, esse daqui pode fazer uma carga paralela ou só um deslocamento. Okay? Por isso que ele é nosso paralelo barra serial. Aqui eu estou desconsiderando aqui para tornar ele mais próximo de uma saída serial. E carga com 1 carrega todas as entradas TI no seu respectivo flip-flop que compõe o registrador. Aqui a gente está falando de um CI,
né, para esse caso. Aqui, repara que esse aí tem cargas paralelas. Temos um vetor de entrada serial aqui também. Ok? E temos aqui o sinal de clock, o CP com clock aqui. E temos um sinal CPIN-NH, que ele desabilita a operação de deslocamento do CI. Então, quando esse CP é igual a 1, ele não faz deslocamento, ele só faz carga paralela. E temos esse SHLD, que habilita ou desabilita a nossa carga de cargas paralelas, carga de dados paralelos, ok? E aqui nós temos a saída serial, como mostramos anteriormente. Aqui a gente tem uma tabela para mostrar como funciona a operação de cada um. Então, a gente pode ver que quando esse SHLD estiver em sinal em nível baixo, que é esse L aqui, não importa o que está no CP e não importa o que está no X, ele carrega os dados de forma paralela. Quando o H, esse aqui dá alto, ou seja, o shift aqui, é porque ele faz o deslocamento, ok? E aqui tem que estar o H e tal, então tem tudo isso, sabe? Aqui é o CP, ele H, está falando tá em nível alto, então não faz mudança. Se o CP estiver em nível alto, ele faz mudança quando o CP aqui, ó, está em transição. Então, tem todas as vezes que vocês veem essa tabela e veem como funcionamento desse CI, que nem é tão... E a gente pode ver no datasheet, né? Okay? Agora a gente vai para outra configuração, que é a entrada para a serial e a saída paralela, que é uma configuração bem legal, que a gente vai mostrar o caso dela, ela sendo usada mais tarde. Essa configuração do registrador compõe uma entrada serial e saída paralela. Ou seja, insere-se um bit a cada vez, a cada transição de sinal de clock, mas a saída do FF é externamente acessível. Então, todos os bits armazenados estão acessíveis. Como que eu posso dizer? É como se, fazendo uma analogia, eu estou inserindo um bit por vez como entrada, mas todos os bits que eu estou inserindo, eles estão sempre disponíveis na saída, certo? Então, todos os bits armazenados são emitidos simultaneamente, de forma paralela na sua saída. Aqui a gente está vendo o seguinte, esse dado prontinho. Olha, repara que nós não temos entradas paralelas aqui. A única entrada externa que a gente tem é esse sinal A e B, nesse primeiro flip-flop aqui. Outro ponto, para vocês verem que ele é serial mesmo, é que um flip-flop, a saída de um flip-flop se conecta à entrada do próximo. Então, outro motivo para a gente ver que é uma entrada serial, certo? E repare que todas as saídas aqui, os dados armazenados aqui, eles já estão disponíveis aqui, ok? Ó, então, todos aqui são disponibilizados simultaneamente, ok? Não tem só uma saída aqui no final, sabe? Que aí você tem que esperar todo o deslocamento. Não, todos já estão disponíveis à medida que faz se deslocando. Essa implementação aqui, a gente tem dois sinais de entrada, né? Temos o A e o B, que são dois sinais de entrada. Eles passam por uma porta AND e servem como um sinal único de entrada do registrador, certo? Vamos ver com calma. Primeiro, vamos nos concentrar nesse sinal CP, que funciona como um sinal de clock, como a gente pode ver, acionado em nível alto. Ok? E aí ele sincroniza todos os flip-flops. O MR, por outro lado, ele serve como sinal de clear. Quando ele tem MR igual a 0, a gente desabilita não, a gente reseta todos os flip-flops, gerando uma saída
um vetor 0 de saída para todos. Então, um 0 como saída do registrador. Por quê? Porque o MR é uma entrada síncrona, e aí, porque a síncrona vai lembrar que ele não depende de nenhuma transição do clock. Assim que ele é feito, o efeito acontece. Tudo isso a gente já discutiu. Mas aqui, vamos observar que todas as saídas estão disponíveis externamente. Então, por isso que é a saída paralela. Agora, vamos observar aqui que temos duas entradas sinais, A e B, nessa implementação aqui. O importante é vocês entenderem o conceito de entrada serial e saída paralela. Se vocês quiserem ter uma ideia de CIs, eu aconselho vocês visualizarem, folhearem o TOT. Ok? Capítulo 7, por aí. Mas aqui vocês poderiam ver que é entrada serial, saída paralela, e vemos que note que o circuito possui duas entradas de dados. Certo? Temos dois sinais de entrada serial, A e B, que passam por uma porta END. Ok? Dessa forma, o circuito permite a entrada de dois sinais. Os dois sinais passam por uma porta END. Mas note que caso o usuário, você, o desenvolvedor, o projetista, o que for, quer usar apenas um sinal, né? Quero utilizar um sinal de A, quero usar um sinal. Basta você inserir o mesmo sinal, A e B, como sendo iguais, A igual a B. Porque como passa por uma porta AND, a saída da porta AND, quando os dois sinais são iguais, ela é o próprio sinal. Ok? Se A e B forem 0, a saída é 0. Se A e B forem 1, a saída é 1. Ok? Então, é isso. Tá? Essas questões, essas configurações estão todas sendo abordadas. A cada transição do clock que você fez para os dados, eles são passados de um componente, de um flip-flop para o seu flip-flop subsequente, ok? A gente já detalhou isso antes, a gente vai ver com mais afinco. Por quê? Porque essa questão de deslocamento, né? Essa questão de flip-flop anterior, cada transição do clock, ele passa a sua informação para o flip-flop subsequente, a definição, é o conceito básico de registrador de deslocamento. Ok? Um registrador de deslocamento permite deslocar seu conteúdo. Agora já que a gente definiu aqui o conceito básico, a gente vai formalizar essa coisa, esse conceito, o tópico de registrador de deslocamento. Nesse ponto, a gente vai abordar o tópico de registradores de deslocamento. Anteriormente, nas configurações que ele estava com entrada, saída serial, inclusive entrada serial e saída serial, a gente viu já esse tópico en passant. Já vimos esse tópico brevemente, essa questão de registradores de deslocamento, porque vimos que a nossa entrada de um bit ela é inserida, nosso dado binário é inserido, e à medida que o clock, esse dado é deslocado até atingir a saída serial, e então ele é emitido. Ok? Produz-se a saída serial. Ok? Isso a gente já viu. Agora a gente vai tentar aprofundar nessa questão do registrador de deslocamento, falar com mais detalhes e abordar assuntos laterais, né? Abordar aspectos especiais, caso de registrador de deslocamento com carga e por aí vai. E por aí vai. Ok? Então vamos ver. Qual a definição? Vamos resgatar essa definição. Um registrador de deslocamento permite deslocar o seu conteúdo de tal forma que a cada sinal do clock ou a cada porta do relógio, todos os bits armazenados nos flip-flops deslocam-se simultaneamente de uma posição.
O que toda essa definição quer dizer, de forma resumida, é a cada sinal, a cada transição do clock, o bit armazenado em um flip-flop é transferido para o flip-flop subsequente. O conteúdo de um flip-flop é transferido para um flip-flop subsequente, o que corresponde ao deslocamento dos dados por dentro do registrador. Ok? Vamos ver aqui, a gente já viu esse exemplo anteriormente, mas a gente vai tentar dar mais detalhes para ele. Ok? Vamos ver se vamos assumir esse flip-flop. O mais interessante nele é refrisar, frisar e repetir que o que faz esse deslocamento entre os flip-flops é que a saída de flip-flop é conectada à entrada do flip-flop subsequente. Ok? Isso aí é o básico. Eu, inclusive, gostaria de vocês. Aqui está implementado como um flip-flop D. Ok? É um registrador de deslocamento implementado usando flip-flops do tipo D. Para o vídeo agora e tenta fazer utilizando um flip-flop SR, um flip-flop do tipo JK, outros tipos de flip-flop, ok? Implementar um registrador utilizando outros tipos de flip-flop, ok? Vamos seguir a nossa aula. Aqui, estou rotulando aqui. Ó. Nota que a saída de flip-flop é acoplada na entrada do FF subsequente. Acabei de falar isso. Mas aqui vamos rotular cada uma dessas saídas da seguinte forma. A saída desse flip-flop é o Q3, a saída desse é o Q2, a saída desse penúltimo aqui é o Q1 e a saída do último aqui é o Q0, que é o serial que eu estou rotulando para Q0. Tá, vamos verificar em detalhes o funcionamento dessa operação. Então, no nosso nível inicial, inicializei o nosso sistema digital, né, esse flip-flop, com os seguintes níveis. 0, 0, 0, 0. Vamos ver como acontece esse registro de deslocamento? No T0, eu coloco uma entrada 1. Então, aqui eu coloco a entrada 1. Nessa primeira transição de clock aqui, olha o que isso se torna. O 1 é transferido para cá e todos os outros seguem 0. Porque o 0 que tinha aqui é transferido para cá, então segue 0. Aí agora eu quero colocar uma entrada 0. Então, o que está no meu certo? Aqui virou 0, aqui ficou 1. E aqui 0, 0. Agora eu quero colocar uma entrada 0 também. Então aqui ficou 0, aqui ficou 0, aqui 0, aqui 1, e aqui 0. Agora eu quero colocar 1. Aqui, ó. Aí seria 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. A minha primeira saída 1 chegou lá. Então, nota, olha, ela demorou 1, 2, 3, 4 sinais clock para chegar lá. Então, o nosso registrador, entrada serial, saída serial, ou, em outras palavras, nosso registrador de deslocamento levou N sinais, levou 4 sinais clock para fazer a transferência da primeira entrada para a saída. Então, o registrador de N bits leva N transições de clock para transferir os dados. Vamos lá ver, repetir isso algumas vezes ao longo da aula. Então, aqui a gente vai mostrar os dois exemplos que já tínhamos visto de registrador de deslocamento. Certo? Então, note que os registradores de entrada paralelo e saída em série, e o registrador entrada em série e saída paralela, e o registrador serial, não, entrada serial, saída serial, tratam-se nada mais do que o registrador
de deslocamento que a gente tinha visto anteriormente. Então, vamos ver. Vamos considerar carga aqui. Carga igual a zero. Tudo que eu apresentar aqui, ele vai sendo deslocado para cá. Essa implementação é um pouco complicada. Por quê? Porque aqui o que entra, os dados entrados aqui, eles são sempre zero, né? Então, essa implementação era um pouco duvidosa, ok? Vamos ver por que ela é duvidosa? Vamos colocar aqui que iniciamos o registrador tudo zero, colocamos carga igual a 1. Então, todos esses daqui estão armazenados aqui, D3, D2, D1 e D0, ok? Vamos colocar só carga zero agora. Coloquei carga zero aqui, zerei esse, D2, D1, D0. Tem outro sinal de carga, o sinal de clock e outra carga zero. Então, esse aqui está deslocando os zeros e zerando o registrador inteiro, para depois ter outras carga igual a 1 para transferir, carregar paralelamente. Então a gente vê que esse daqui é um pouco complicado, ele é um pouco tricky, esse exemplo. Mas vocês entenderam, eu acho que o deslocador, o registrador de deslocamento, ele faz esse deslocamento de bits. Esse aqui é um exemplo mais correto, né? Que a gente coloca os dados por aqui e esses dados vão percorrendo todos eles à medida que ocorre as transições do clock. Ok? Agora eu gostaria de vocês fazerem um exercício entre vocês, pausa o vídeo, tenta ver isso, de modo que consigam perceber que esse end aqui, né, o AB, a saída do end, leva 8 transições de clock para chegar aqui no Q7. Tentam perceber isso. Agora a gente vai para um outro caso mais específico, que é o registrador de deslocamento com carga paralela. Assim como visto anteriormente, o registrador de deslocamento com carga paralela também carregará um bit por vez a cada... Então, vamos retomar aqui. Ó, presta atenção. Esse aqui a gente entra na etapa do registrador de deslocamento com carga paralela. Então, além de um sinal serial, né, além de uma entrada serial, a gente vai ter uma entrada paralela de dados. Ok? Então, nessa configuração aqui, a gente tem ambos. Tem entrada serial e entrada paralela. E nesse caso aqui, a gente só tem uma saída serial. Então, se a gente quiser usar a nomenclatura que a gente já visto anterior, essa configuração seria uma entrada paralela e serial e saída serial. Okay? Mas vamos ver como essa funciona especificamente. A gente está usando a nomenclatura de registradores de deslocamento com carga paralela. Okay? Então, assim como os registradores anteriores, esse daqui também realiza o deslocamento, certo? Então, a cada clock, a cada transição do sinal de clock, esse circuito aqui também faz a transição dos dados. Então, note como que está conectado, para a gente perceber por que está fazendo
transferência serial, né? Porque e essa configuração aqui também se trata de um registrador de deslocamento. Porque a saída desse flip-flop aqui está conectado à entrada do outro. Por que está entrada? Porque, dependendo de todos os sinais de controle aqui, pode acontecer essa saída aqui, ó, vir por esse caminho e entrar nessa entrada. Claro que depende dos sinais de controle, mas ajustando para um caso específico, vira aqui, ó, o sinal de controle. Ok? Então, assim como todos os demais registradores de deslocamento, essa configuração também faz o deslocamento dos dados de entrada, da entrada serial aqui, denotada por ser, para a saída que a encarna. Ok? Então, eu espero ter ficado muito claro. Se não ficou claro, por hora, manda e-mails de dúvidas e tal. Mas espero que tenha ficado claro sim. Agora que a gente já tentamos convencer você que esse registrador é um registrador de deslocamento, apesar de ter entradas, apesar de ter uma carga paralela, ele também exerce a função de registrador de deslocamento. Agora a gente vai estudar os sinais de controle aqui, para que serve e cada caso faz o quê. Ok? Aqui é outra explicação, né? Os bits também são deslocados ao longo dos FFs que compõem o registrador. Aqui a gente, ó, o AH são os dados de entrada paralela, são a entrada de dados inseridos de forma paralela, de A a H. A entrada serial aqui denotada por ser e a saída é por QH. Então, o que a gente nota aqui? A gente está falando de novo aquela interface, aquele modelo de registrador, dados de entrada, dados de saída e sinais de controle. Até agora, falamos dados de saída, dados de entrada, dados de saída, e agora vamos focar nos dados de controle, que é a parte mais interessante nessa configuração. A saída é a saída serial QH. Eu até coloquei uma seta aqui para destacar. Agora vamos ver cada uma das entradas de controle. Aqui são quantas? São 3. Tá? SH e LD, para fazer o controle da operação a ser realizada. O CLK e NH, que é o Clock Enable, coisa assim. E o CLR, que é o Clear, acionado em nível baixo. Note, vamos ver os casos agora. Se SH barra LD barra for igual a 1, deixa eu fazer uma adenda aqui, uma explicação. SH, isso aqui é um sinal de controle único, certo? Mas nesse sinal de controle único aqui, o SK significa que é a operação a ser realizada, a operação shift, que é deslocamento, e o LD é a opção load. Então, o que a gente quer dizer aqui? O SH é acionado em nível alto e o LD é acionado em nível baixo. Então, quando eu coloco 1, eu estou acionando a operação shift. Quando eu coloco 0, eu estou acionando a operação load. Show? Então, se o SH barra LD barra é igual a 1, eu estou selecionando a operação de shift. Então, o que eu quero é fazer um deslocamento dos dados que estão armazenados no registrador. Ok? Observe que o sinal de controle SH barra LTH barra é igual a 1. Vamos notar por que. Calma aí. Um passo atrás. Vamos aqui nesse ponto tentar explicar por que esse sinal é igual a 1, né? Esse sinal SHLD barra igual a 1, ele faz com que ocorra a operação de deslocamento e não a operação de load. Vamos tentar explicar.
Quando isso aqui é igual a 1, depois de passar nessa porta norte, note, nesse ponto é igual a 0, outra porta norte aqui, esse ponto aqui é igual a 1, ok? Tá. Então, vamos ver, nesse ponto aqui é igual a 0. Então, veja só, todas as entradas paralelas são inseridas numa porta AND, que uma das suas entradas recebe esse sinal de controle aqui, SHLD, como 0. Então, a gente já viu nas aulas anteriores que sempre que uma porta AND recebe em uma de suas entradas um sinal 0, a sua saída sempre é 0, certo? Então, quando eu coloco aqui igual a 1, esse ponto vira 0, desabilitando essa porta 0. E note que ele está conectando todas as portas entes que recebem os dados de entrada. Então, dessa forma, desabilita todas essas portas end aqui, desabilitando a entrada de dados paralelos. Ok? Isso é bem simples. E vocês, caso tiverem dúvidas, podem volta o vídeo, eu vou deixar os slides abertos, vou deixar os slides disponíveis no Classroom. Então, tentem refazer, tá? Se ficar na dúvida, a grande chave para tirar dúvidas é fazer essa análise. Pô, se for igual a 1, isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quanto? Então, fazendo essa análise passo a passo, vocês chegam e não tem dúvida nenhuma. Ok? Agora, vamos ver o seguinte. Se esse caso aqui for SHLD igual a 1, certo? Note que essas daqui são desabilitadas, mas essa entrada aqui, ó, essa mais à esquerda, certo? Aqui lida com o sinal, a porta end que lida com o sinal serial, ela é habilitada. Por quê? Porque quando você tem uma porta end, no qual uma de suas entradas recebe 1, a saída nada mais é do que o valor que veio na outra porta. Então, se aqui, essa porta end, nessa entrada aqui, recebe 1, a sua saída vai ser simplesmente a entrada ser aqui, né? A nossa entrada serial. Certo? E aí, isso acontece aqui. Esse sinal aqui, essa entrada da porta end, comum, habilita, na verdade, conecta a saída do flip-flop anterior com o flip-flop subsequente, certo? Então, faz a operação de deslocamento, ok? Tudo bem, acho que ficou claro. Agora, repare que as saídas de cada FF é inserida. Repare nisso. Por que o deslocamento? Porque cada saída do flip-flop é conectado na entrada do flip-flop subsequente. E essa conexão ela é válida, né? ela acontece quando esse sinal de controle aqui for igual a 1, certo? Porque aí faz a operação de deslocamento totalmente. Agora vamos ver o outro caso, no qual o SH/LD for igual a 0, certo? Portanto, se é igual a 0, o nosso sinal selecionado, nossa operação a ser realizada é a operação de carga dos dados paralelos A, B, C, D, E até H. Ok? Vamos ver como que isso acontece. Se esse aqui for 0, passa, esse ponto vale 1, esse ponto vale 0. Esse ponto valendo 0 aqui, desabilita esse ente, desabilita todos os entes que estejam ligados com dados seriais, ok? E habilita essas portas entes que estão ligadas aos dados da carga paralela,
que são inseridos de forma paralela no registrador. Ok? Então, é isso. Dessa forma, habilita e desabilita a operação de deslocamento e de load, de carga. Por fim, é possível desabilitar a função de deslocamento do... tá. Esse aqui é o último, porque a gente falou do SHLD, como sinal de controle, que ele se usa na operação a ser realizada. Falamos do clear, muito tempo que a gente já fala do clear como uma entrada assíncrona. Então, esse clear aqui, como 0, ele reseta todos os flip-flops, então ele reseta o registrador como um todo. Agora faltou uma única entrada de controle que a gente não explorou, que é o CLK-NH, ou seja, o Clock Enable, sabe? Um sinal de clock, um sinal de controle Clock NH. Ok? Tá, vamos ver o que esse sinal faz. Esse sinal ele desabilita a função de deslocamento. Olha que interessante. Ele desabilita o registrador de exercer a função de deslocamento. Então, ele só serve a uma possível função de carga paralela. Mas por que ele desabilita? Né? Certo? Vamos entender o como que acontece essa desabilitação. Isso aqui ocorre quando esse sinal aqui for igual a 1. Vamos ver por quê. Se eu coloco esse sinal aqui como 1, numa porta OR, a saída da porta OR, independente do sinal de clock, sempre é 1. Então, todos os sinais de clock aqui, né? O sinal de clock aqui, recebe 1 sempre. Mas aí, um aluno que esteja desavisado, ele pode estranhar isso. Pô, se eu estou garantindo que essa saída do OR aqui for 1, pô, eu tô dando um sinal de clock sempre 1. E esse clock aqui, ele se move com transição positiva. Pô, então, vai acontecer sempre o deslocamento. Por que você está me falando que está desabilitando o deslocamento? Aí eu respondo. Porque o clock, ele é acionado na transição positiva, não no sinal de 1. É na borda, é na detecção da borda que faz o sinal de clock ocorrer o seu efeito. Entendeu? Então, se eu coloco CLH e INH só como 1, eu mantenho o sinal de clock de todos esses flip-flops como 1. Então, ele não, se ele mantém como 1, constante 1, ele não ocorre transição. E se não acontece transição, não tem efeito do clock, desabilitando a, a, a operação de deslocamento. Ok? Aqui. Isso ocorre, pois quando CLHNH igual a 1, a saída da porta sempre se torna 1. Consequentemente, não ocorre a transição positiva do clock, porque não há subida do clock, certo? Então, não há deslocamento, certo? Agora vamos para uma outra implementação, que eu ressuscitei aquela implementação ali. A implementação ao lado também é segundo o registrador de deslocamento com carga paralela. Entretanto, essa implementação aqui, ela utiliza muxes para fazer essa seleção, ok? O que isso quer dizer? Que esse sinal de carga aqui, ele quando igual a 0, quando igual a 1, ele carrega, por quê? Porque ele seleciona as entradas do mux igual a 1, carregando todas todos os dados de entrada a serem carregados nos flip-flops, portanto, no registrador. Ok? Nessa implementação, o sinal de carga atua como sinal de controle responsável por selecionar se o registrador vai carregar as entradas, T3, ou se vai receber uma entrada sequencial. Aí, por quê? Porque se o carga for igual a 0, nota que ele acopla, se carga igual a 0, todos esses MUPs são selecionados para passar como saída a sua entrada 0. Né? Então, o que está acontecendo? Se aqui a carga for igual a 0, na prática, está acoplando a saída de um registrador à sua entrada subsequente. Ok? Então,
está permitindo os estados de entrada aqui fazer esse deslocamento. Okay? Aqui aquele aviso que eu falei, né? Que quando carga igual a zero, há um deslocamento, só que só inserindo zero na carga, então esse registrador, esse exemplo com o MUX, ele é um exemplo meio ruim, certo? Porque só está entrando como carga, só entra a parte serial só entra zeros, porém pode ser facilmente adaptável para colocar uma carga serial externa aqui, certo? Um outro sinal ser aqui externo, ok? Agora a gente vai abordar o registrador de deslocamento universal. Então, vamos fazer uma pausa aqui para lembrar que todos os nossos tópicos anteriores, o registrador de deslocamento, vamos ver aqui, vamos para o mais básico. Vamos para esse daqui, o mais básico possível. O nosso registrador de deslocamento, ele fazia o deslocamento nessa direção aqui, ó, desse vetor da esquerda indo para a direita. Ou se a gente quisesse fazer ao contrário, era só inverter, fazer da esquerda para a direita. Então, no básico, no resumo, esse registrador que a gente viu até agora, ele faz um deslocamento unidirecional, numa direção específica. Ok? O registrador universal, a gente vai querer mais do que isso. A gente vai querer a gente vai tentar explicar como ele faz um deslocamento bidirecional, então vai para a esquerda, vai para a direita. E agora a gente também vai fazer o carga paralela, certo? Então vai poder carregar uma entrada paralela, como a gente viu anteriormente. E ele também vai ter a opção de não fazer nada. Então, ele mantém o estado que a gente viu. E a gente já viu essa coisa de manter estado presente no registrador lá no início da aula. Então, vai ter esse registrador universal, ele vai fazer todas as operações que a gente viu até agora. Entrada serial, saída paralela, tudo, e o deslocamento. Um deslocamento à direita ou à esquerda, ou carga paralela. Então, vão ser todas as operações e todas as configurações que a gente viu. A gente vai ter como modelar isso muito com o registrador. Entendeu? Então, carga paralela, entrada paralela, entrada serial, entrada paralela, entrada serial, saída serial, entrada paralela, saída serial. Todas as configurações que a gente viu mostrar nesse registrador de deslocamento universal, né? Modelar isso tudo como um único registrador, para a gente ver que todas aquelas versões anteriores são casos específicos desse registrador universal. Então, nesse tópico, a gente tenta generalizar essa ideia de registrador de deslocamento para todos esses casos, de deslocamento unidirecional e de deslocamento bidirecional. Ok? Então, a gente está passando um pouco do horário. Vamos encerrar a aula de hoje. Então, hoje estamos passando um pouco do horário. Vamos encerrar a aula de hoje. E deixo aqui o e-mail para dúvidas. Qualquer dúvida, me manda, por favor. E a próxima parte de registrador de deslocamento, vocês verão no vídeo referente à aula de quinta-feira. Ok? Um abraço e até a próxima.